Boa noite, amada igreja. Quem está com roupa de crente hoje, fala amém. Hoje eu estou com roupa de crente hoje, ó. A gente fica mais bonito, não fica, de crente? A moda de crente é bonito, gente. Hoje nós tá mais chique. Alguns, né? Tem uns que nem a roupa vai ajudar. Faz parte. Né, Xalita? É mais difícil, né? Amém. Que bom que você está aqui nesse frio. Quando eu olhei aquele frio, eu falei, meu Deus do céu. E vocês surpreendem. Sabe o que a gente está aprendendo? Às vezes a gente manda um monte de mensagem para um monte de gente, aí não vem. Aí quando a gente não manda para ninguém, vem um monte de gente. Então eu acho que a gente não vai mais mandar. Só que daí se a gente não manda, o povo fala que a gente não se preocupa. Mas se a gente manda, o povo não vem. Então nós não sabemos o que faz. Eu não sei. Se vocês ensinar aí qual que é a melhor opção, vocês ensinam para a gente, porque a gente está meio perdido no frio, e quando não avisa o povo vem. Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Amados, recentemente nós presenciamos que está um comentário no Brasil e no mundo de uma menina que foi abusada sexualmente dos 6 aos 10 anos, e ela fez um aborto. Eu não vou entrar aqui no quesito qual a minha opinião, apesar de eu ter uma opinião, mas não vou entrar porque você não está aqui para ouvir a minha opinião. Mas se tem uma coisa que chamou a atenção em relação a isso, olha que educado, ele pediu desculpa aqui, olha que a Mirinha fez com o Marquinhos, gente, que bonito de ver. Mas o que chamou a atenção em relação a isso é que tem muitos ateus, ou muitas pessoas que não creem em Deus, muitos ímpios, que olham uma situação dessa e diz: se Deus existe, como que Deus permite que uma criança dos 6 aos 10 anos de idade sofra um abuso? Porque Deus, Ele vê tudo, Deus está em todos os lugares, e Deus, Ele tem todos os poderes, segundo o que nós cremos e a que a palavra diz. Aí vem algumas pessoas e dizem assim: mas se Deus, que está presenciando tudo isso, Deus olhou uma menina sendo abusada e Deus não fez nada, fora milhares e milhares de crianças e adolescentes que são abusados, e a gente não fica nem sabendo, mas Deus vê tudo. Eu não vou dizer nenhum ímpio ou um ateu, mas muitas vezes a gente pega uma situação assim e a gente pergunta: e aí, Deus, me explica, eu quero entender. Isso não é falta de fé, isso simplesmente é a nossa mentalidade, que ela é muito limitada, querendo conhecer o nosso Deus, que é o Criador de tudo. E às vezes a gente tem isso, e eu tive isso. Eu perguntei para Deus, porque só de imaginar uma cena dessa dá um desespero em mim. Muitas vezes as pessoas dizem, os cristãos dizem: ah, mas isso aí é o livre-arbítrio da pessoa. Esse é o argumento que você dá para o ateu, e isso é uma realidade. Mas ao mesmo tempo vem uma tréplica dizendo: mas se Deus é o conhecedor de tudo, Ele sabia que aquele estuprador, por exemplo, iria nascer. Então como que Deus permite com que aquela pessoa nasça, se Ele já sabia que aquela pessoa ia se tornar aquilo que ela foi? Então a culpa volta para Deus. Tem um vídeo que eu já passei aqui, mas eu vou passar de novo. Eu poderia explicar ele, mas eu não consigo explicar assim, né? O pastor Rodrigo Silva, ele consegue mais. Então eu vou passar um vídeo explicando uma situação dessa. O pastor Rodrigo Silva, coloca para mim, Du, vê se o áudio está aí. Ele estava predestinado a morrer. Ele estava com uma doença, e ele pediu a Deus mais alguns anos de vida, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. E ele teve um filho, e esse filho foi muito ruim, tipo, ele matava, ele queimava as pessoas. Aí a minha pergunta é: por que Deus permitiu que ele tivesse esses 15 anos de vida, e permitiu que ele tivesse esse filho, se esse filho é ruim e Deus sabe de tudo do futuro? Essa pergunta é análoga a uma série de outras que podíamos fazer. Por que Deus permitiu Adolf Hitler nascer, sabendo que ele ia praticar o mal e matar 6 milhões de judeus? Por que Deus permitiu tantas coisas?
Eu acho que Deus permitiu desde lá de trás, quando alguém podia perguntar por que Ele permitiu criar Lúcifer, sendo que Lúcifer viraria Satanás. Eu respondo com alguns elementos para você. Letra A, porque Deus não duela com o seu caráter. Quando Deus diz na Bíblia que Ele nos dá o livre arbítrio, ou seja, Ele nos dá o poder de escolha, isso tem que ser real. Eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês. Vamos supor que eu vá dar aulas aqui no IPAI, e eu chego no primeiro dia de aula e digo para os alunos assim: olha, vocês podem escolher se querem fazer matéria comigo ou não, se eu sou um bom professor ou não. Vocês vão me dar 0 ou 10. Uau, não tem nem 7, nem 8, é 0 ou 10. E eu prometo a vocês que todas as notas que vocês me darem, eu vou levar até o professor Elias, para que ele saiba o que vocês pensam a meu respeito. A princípio os alunos pensaram assim: uau, esse camarada, ele é muito autoconfiante, porque ele deixa os alunos dizerem no papel o que dizem, o que acham dele ou não, e promete que vai levar para o diretor da escola. Aí cada um começa a dar a sua nota lá, 0, 10, 0, 10. Até que depois eu pego aqueles papéis todos e vou para a sala do diretor. Só que nesse ínterim eu passo na minha casa. E lá eu começo a separar as notas. Que bom, já comecei bem, me deu 10. Outro 10. E um 0 aqui, né? Tudo bem, deixa eu colocar aqui do lado. Outro 0. Opa, nota 10. Outro 0. Outro 10. 0, 0, 0. 0, 1, 2, 3, 5, 8 zeros. Finalmente um 10. E depois que eu separo em duas pilhas os zeros e os 10, sabe o que eu faço? Eu pego as notas 0, jogo no incinerador, queimo tudo. E as notas 10 eu levo para o professor Elias. Que impressão o professor Elias vai ter? Que 100% dos alunos me aprovam. Mas isso é uma grande mentira, porque houve muitos que não me aprovaram, mas esse simplesmente eu destruí. Da mesma maneira, Deus faria se Ele só deixasse vir à existência aqueles que não fossem rejeitar o seu governo. Se Deus não permitisse que Lúcifer viesse à existência, porque ele iria rejeitar o seu governo. Se Deus não permitisse que o filho de Ezequias viesse, porque ele rejeitaria o seu governo, Deus estaria fazendo a mesma coisa que eu. Ele diria para nós assim: vocês têm o livre-arbítrio para me escolher ou não, mas na verdade só nasceria quem não iria rejeitá-lo. Então o livre-arbítrio seria uma mentira. E Deus não duela com o caráter dele. Se ele dá o livre-arbítrio, ele é real. Nascem pessoas que ele sabe que vão rejeitá-lo e pessoas que ele sabe que vão aceitá-los, mas ele não tira o nascimento daqueles que vão rejeitá-lo, porque o livre-arbítrio é real. Mas ao mesmo tempo que alguém me pergunta: tá, mas e a dor que essas pessoas que o rejeitam provocam, como Hitler? Eu pergunto de volta: quem pagou o maior preço? Foi Cristo. Porque todos esses que sofreram na mão de Hitler ou de qualquer outro inimigo da verdade de Deus, o sofrimento deles durou essa vida. E na manhã da ressurreição eles vão ressuscitar sem nenhuma cicatriz das marcas do pecado. O único que vai ficar para toda a eternidade com cicatrizes do pecado na sua mão é Cristo, e retido no corpo humano por amor de nós. Amém. Por isso Deus não impede o nascimento. Mas quando... Então nós compreendemos aqui, acende a luz, gente, pelo amor de Deus. Então nós vemos aqui que Deus, Ele não iria impedir com que uma pessoa boa ou má, ela nascesse, porque Deus não duela com o seu próprio caráter. Não tem um jeitinho brasileiro com Deus. O caráter de Deus não é a sua qualidade, é Ele mesmo. Ele é justo, Ele é íntegro. Ele jamais poderia fazer isso, por mais que ninguém soubesse, ou ninguém pudesse questionar Ele. Mas o nosso Deus, Ele é santo, Ele é justo e verdadeiro. Então, precisaria nascer. Mas há um problema nisso, porque automaticamente quando a humanidade livre, com seu livre-arbítrio, ela começa a nascer e crescer, há um problema nisso, que nós vemos desde o início, que está lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-lo criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza.
O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então, quando a humanidade começa a crescer e Deus olha para a humanidade, Deus fica muito triste conosco. Nós somos uma decepção. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, esse ser livre para escolher qualquer coisa, é uma decepção, e o próprio Deus está dizendo isso. Tanto é que Deus vem e Deus traz o dilúvio, e a água vem sobre toda a terra, e Deus traz um recomeço. Só que nesse recomeço não muda muita coisa, principalmente com uma das duas maiores cidades, que é Sodoma e Gomorra, que a perversidade e a imoralidade sexual naquelas duas cidades estava muito grande. Só para você ter uma ideia, o ser humano, ele simplesmente, Deus cria algo natural, que é o homem se relacionando com a mulher, e a mulher se relacionando com o homem. Isso é o padrão de Deus. É assim que funciona. Só que a humanidade, ela é livre, e simplesmente homens e mulheres começou a olhar e falou: e se eu sair do normal? E se eu sair do padrão? E se eu procurar outras coisas? E foi isso que a humanidade começou a fazer. Olha Gênesis 19, 4. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Deus envia 2 homens, anjos, para Sodoma e Gomorra. E quando aqueles homens chegam lá, os homens olham aqueles homens e falam: a gente quer ter relações com aqueles homens. Por quê? Porque eles querem, eles são livres, é o desejo deles. Eles pensou e eles quis, porque nós somos livres. E olha o que diz o verso 9. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisa bem pior do que aos seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Verso 13. E olha que os 2 anjos diz a Noé, a Ló: pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. A imoralidade chegou no coração de Deus, e quando Deus olhou, Deus não viu um justo sequer. Deus nunca aplica um juízo num justo. Deus só achou em Noé, Deus livrou Noé. Agora Deus só achou em Ló. Deus ia livrar Ló, mas não tinha mais ninguém. E Deus olhou e falou: pode destruir. É o juízo de Deus, a justiça de Deus, porque a liberdade do ser humano fez ele ter certas escolhas na vida dele, experimentar certas coisas. Tanto é que posteriormente Deus, ele muda algumas coisas, porque o homem com a sua liberdade se transformou em libertinagem. E libertinagem é conduta de pessoas que se entrega imoderadamente, sem limites, que faz tudo o que lhe dá vontade. Então Deus cria um ser livre, e Ele pega a sua liberdade e Ele transforma em imoralidade. Ele ultrapassa a razão, Ele ultrapassa a lógica com a sua liberdade. Olha um exemplo, Gênesis capítulo 4, verso 8. Isso é tudo na criação, há 6.000 anos atrás. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo,
enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Irmãos, filhos de Adão e Eva. Simplesmente o irmão falou para o outro: vamos lá no campo. E a liberdade de Caim, ele olhou e falou: não aguento mais meu irmão, eu estou com inveja do meu irmão. E Caim é um ser livre, e Caim decide matar o seu irmão. Por quê? Porque ele é livre. É louco isso, mas se eu quiser pegar uma faca e sair correndo e atingir um monte de gente, eu posso. Eu vou ser preso, mas eu posso. E essa liberdade é um perigo para as nossas vidas. Caim decidiu matar o seu irmão e matou. Por quê? Porque Deus fez seres livres, seres com escolhas. Mas essas escolhas geram um problema. Assim como Deus, Ele cria um ser livre, Ele não impede que aquele ser cresça. E aquele ser, ele passa a ter escolhas na sua vida. Só que as suas escolhas vão gerar consequências, porque ele é dono de si mesmo. Ele é livre. E olha o que diz no versículo 10. Então Deus disse: Caim, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança, pedindo justiça. E Deus, Ele é justo. E aqui que começa o problema na humanidade. Como Deus é justo, Caim, um homem inocente, fiel a Deus, ele foi morto pela liberdade do seu irmão. E agora Caim está clamando: Deus, justiça, eu quero justiça, justiça. Por quê? Porque o que aconteceu comigo é injusto. A liberdade de Caim, a escolha que ele fez, foi uma injustiça. E o Senhor é o meu juiz. Então eu clamo, eu grito por justiça. Sabe quando você vê uma injustiça e tem uma passeata na rua e pessoas com placa dizendo: justiça, justiça, justiça. E tem milhões de pessoas no mundo espiritual que está diante de Deus clamando por justiça. E isso é um problema para nós. Deus só está cumprindo o papel dele, mas para mim e para você isso é um problema. Por exemplo, olha uma cena dessa, 2 Samuel 13:11. Quando porém ela lhe ofereceu a comida, ele agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, a violentou. Liberdade de Aminon. Mas qual é o problema para o ser humano, Aminon? Aquela menina, no mundo espiritual, ela está clamando para o juiz: justiça, justiça. Senhor, eu quero a sua justiça, eu preciso da sua justiça. E a justiça de Deus não é a justiça do homem. Não tem delação premiada, não tem amigo do chefe, não tem dinheiro. Ele é o juiz, e um dia ele vai julgar a humanidade pelas suas escolhas. E é por causa da justiça de Deus que existe o inferno. Porque muitas pessoas pensam que o inferno foi criado por Satanás e está lá, e Deus está querendo tirar a gente do inferno. O inferno é a própria justiça de Deus, que precisa cair sobre a humanidade que comete certas coisas e tem certos comportamentos. O inferno é criado por Deus, não porque Ele quer.
porque Ele é justo. O inferno, não pense que o inferno é uma coisa assim, Deus está revoltado com a humanidade, só de raiva eu vou pôr vocês no inferno. Não. Inferno é porque tem milhões de pessoas clamando: justiça, justiça, nós queremos justiça. Inferno não é raiva de Deus, é porque Ele é justo, e Ele não pode negociar com Ele mesmo. Romanos 1,18. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Pode pôr 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Deixa aí por enquanto. Deus castiga. O castigo é o juízo de Deus. Olha o que Deus diz: eu preciso julgar essas pessoas porque o que se pode conhecer ao meu respeito está bem claro para elas. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: quando você vê uma gestação de uma criança, é eu que faço isso, porque ninguém pode fazer isso. Quando você vê um coração batendo, é eu. Quando você vê o ar, as plantas, os animais, sou eu. É óbvio que é Deus. E por que Deus precisa aplicar a sua justiça? Porque a sua criação revela a existência de Deus, mas a humanidade olha e fala: eu não creio, eu não quero, eu não busco, eu não. E por causa da escolha dessa humanidade que pensa assim, Deus precisa aplicar a sua justiça. Verso 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto Ele não tem desculpa nenhuma. Olha como Deus é justo. Ele diz que a criação, a gente olha, qual que é o lógico? Na nossa liberdade, qual que é o lógico? Nossa, olha esse ar, meu coração está batendo, não estou ligado na tomada. Olha esse sol, que ele está exatamente onde ele tem que estar. Olha tudo isso. Não, só Deus pode criar isso. Busco a Deus, sou salvo. Esse é o lógico. Mas o ser humano, ele é livre. Ele olha tudo e ele fala: não vou buscar Deus não. Quem sabe, pode ser até um Big Bang, vai saber. 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. É triste, irmão. Eu não estou aqui porque eu sou filho do pastor. Eu estou aqui porque quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a olhar a natureza. Irmãos, falei: meu Deus, é só o Senhor que pode criar isso daqui. Na frente da minha casa tem um cavalo, 2 cavalos. E naquele calorzão, o cavalo está lá. E está um frio desse, e a gente cheio de roupa dentro de casa. E eu passei, e o cavalo estava lá na mesma posição. Quem está sustentando aquele cavalo, meu Deus do céu? É óbvio que é Deus. Mas você tem uma liberdade de você crer ou de você não crer. O problema de a pessoa não crer é que isso, a sua escolha, vai gerar uma consequência. E esse é o problema. Colossenses 3:5. Portanto, mantenha os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça.
porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. É por causa dessas coisas que a gente se torna, que a gente escolhe, que Deus tem que aplicar o seu juízo. Deus não está dizendo, eu estou revoltado com vocês e eu vou punir, não. Mas Ele tem que ser justo. E uma humanidade livre, que Deus não impediu nem que aquele homem mau nascesse. Uma humanidade livre, que tem escolhas. Ele olha e ele fala, eu vou seguir o meu caminho. Deus fala, tá bom, mas você precisa entender que as suas escolhas, a sua natureza, os seus pecados, se você não lutar contra os seus pecados, se você não crer no Senhor Jesus na sua vida, vai gerar uma consequência, porque eu preciso ser justo. Como eu já falei aqui, Deus, o inferno para nós e o inferno para Deus é simplesmente o juízo dele. E é por isso que ele ainda não voltou, porque ele não quer que a gente participe do juízo dele. Nós precisamos entender, amados, uma coisa muito séria, que eu já falei aqui. Deus enviou Jesus naquela cruz para nos livrar dele mesmo. Ele não enviou Jesus na cruz para nos livrar do diabo. Deus enviou Jesus na cruz para nos livrar da sua própria justiça, que um dia terá que cair sobre a terra. Deus está segurando o seu juízo, e Deus está chamando a nós, vem, vem, vem. Mas um dia eu vou ter que bater o martelo, um dia eu vou ter que ser o juiz, mas por enquanto vem. É um clamor no coração de Deus. É uma coisa que Deus, eu não vou dizer Deus não entende, mas é muito louco a liberdade do ser humano e as escolhas que ele tem. Sabe uma coisa que Deus ele sempre fala na Bíblia inteira? É sobre idolatria. Que eu vou ser bem sincero, irmãos, eu não entendo como alguém pode adorar um ídolo. E Deus, de uma certa maneira, Deus, olha as palavras de Deus, Jeremias 10:3. Os costumes dessas nações inúteis. Aí Deus diz, engraçado, corta uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata, e fixam-no com martelo e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar, e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não pode lhe fazer nem mal nem bem. Irmãos, Deus está revelando isso a Jeremias. E quando Jeremias começa a escrever, Jeremias ele para. É como se Jeremias falasse, espera Deus. Aí Jeremias ele continua, Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra, em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, e entregam a artesãos habilidosos, que fazem seus ídolos. Vestem-nos com mantos azuis e roxos, feitos por árvores alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Aí volta Jeremias. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno. A terra treme com sua ira, as nações não podem suportar a sua fúria. Diga isso àqueles que adoram outros deuses, esses deuses que não fizeram o céu. Olha o que Deus diz, que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com o seu poder e estabeleceu com sua sabedoria, com o seu entendimento. O Senhor estendeu os céus.
Quando um falo no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que os ventos saiam dos seus depósitos. Aí Deus diz: todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não tem fôlego, não tem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas serão destruídos. Irmãos, isso aqui é muito claro. Eu sempre falo, não existe Bíblia de crente, é o cristianismo. Está em Bíblia de qualquer religião, do cristianismo. E Deus olha e fala: é um absurdo vocês achar que eu estou em algo que para Deus é como se fosse um espantalho, que precisa ser carregado, que precisa de prego. Mas o que é isso? É a liberdade do ser humano, que ele olha e ele decide: eu creio nisso aqui. Ele decide. Mas qual que é o problema disso? E é o que dói no coração de Deus, é que por causa da escolha da pessoa, Deus um dia vai ter que julgar aquela pessoa, porque os atributos invisíveis de Deus mostram que Ele existe, que Ele é real. Essa é a questão. É que as nossas escolhas, a nossa idolatria, o caminho que a gente trilhou vai gerar uma consequência, porque um dia Ele tem que ser o juiz. Oh Espírito Santo. Mas quando nós olhamos a idolatria, que é um pecado religioso, quando nós olhamos a homossexualidade, que é um pecado sexual, quando olhamos um assassino, ou um estuprador, ou um idólatra, parece que não está acontecendo nada. Quando olhamos para um político que rouba, não está acontecendo nada. Quando a gente olha para o Portas no Fundo, que zomba com o cristianismo, não está acontecendo nada. E eu não estou comparando aqui um pecado de um assassino ou de um estuprador com o pecado de um idólatra ou um homossexual. Eu não estou comparando aqui. Mas nós precisamos entender que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Porque para Deus, ou a gente é justo ou a gente é injusto, ou a gente é luz ou a gente é trevas, ou a gente é sal ou a gente não é salvo. Para Deus, ou a gente é salvo ou a gente é perdido, ou a gente é quente ou a gente é frio. Não tem meio termo, não tem pecadinho para Deus. O inferno é como se fosse uma cadeia. E na cadeia, assim como tem um assassino, um estuprador, tem alguém que roubou no mercado, cometeu só uma falhinha. Mas o inferno é o juízo, é a justiça de Deus que vai cair sobre o injusto. Mas a questão é, o que eu faço para não ser o injusto? E tem um problema, porque a Bíblia diz que todos nós somos injustos, que todos nós somos pecadores. E esse é o problema, porque não pense que você está aqui, você é merecedor da glória, porque hoje eu e você pecamos assim como pessoas aí do mundo. Então ninguém é salvo. Não é porque você não comete tal ato que você será salvo. Então como que a gente vai ser salvo? Primeiro olha Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei, com regras, com fazer ou não fazer. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da que elas têm em. Então você já entende como que a gente é salvo? É a fé que a gente tem em Cristo Jesus. Não é a obra, não é a lei. A gente precisa ter fé em Cristo Jesus. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Deus está falando, você não é melhor porque você está aqui, você não é melhor que o ímpio que está lá fora,
porque você é pecador assim como ele é. E qual é a diferença então? A fé em Cristo Jesus. É a fé que vai te salvar. E essa é a diferença, porque quando você tem fé, você está aqui. E quando você está aqui, você está assim: Senhor, liberta-me de mim. Senhor, eu quero lutar contra o meu pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que vai fazer você ser salvo, que é o que o mundo não faz, que é o que eu sempre falo. Às vezes a gente peca mais que muitas pessoas aí do mundo, mas o que nos difere é a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa luta contra o padrão deste mundo. Pode continuar o texto. Onde eu parei? Não, volta lá, querido. Romanos 3, 21. Acho que foi até o 23. Passa. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Deus está dizendo que nós todos somos pecadores e não vamos conseguir merecer a salvação. 24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. O castigo, o juízo cairia sobre toda a humanidade, porque nós somos merecedores da ira de Deus. Aí Deus envia Jesus Cristo para a justiça, a ira do Senhor Deus que cairia sobre nós, cair sobre Cristo. E como caiu sobre Cristo, aí você olha para Cristo: Senhor, obrigado, vai para o céu. Senhor, obrigado, vai para o céu. Porque o juízo de Deus, o pecado da humanidade, caiu sobre o Senhor Jesus. 25. Deus apresentou Jesus. 25, meu querido. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando sim a sua justiça em favor daquele que crê nele. E Deus diz: no passado Ele não se conteve, Ele não castigou o pecado antes cometido, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente, que é através de Cristo. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então a diferença é: todos nós pecamos, estamos merecendo o juízo e o inferno, e através de Cristo, agora é assim: quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Senhor, eu te aceito na minha vida. Senhor, eu creio no Senhor. É o que precisa, só. Por isso que Deus olha e fala: mas é injusto, porque Deus não olha assim e fala: eu quero R$1 milhão. Não, Deus não chega e fala: eu quero todo dia 8 horas de oração. Não, quem crer em mim será salvo, mas quem não crer, o meu juízo virá e terá que ser condenado. É muito simples. Você pode ter certeza de uma coisa: para Jesus sofrer o que sofreu na cruz, é porque existe um juízo, que é um inferno, que o Senhor quer nos livrar de lá. Por isso que nós temos que viver como peregrinos nessa terra. Mas muitos estão rindo de nós. Olha o que diz Malaquias 2,17. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. Olha o que o profeta está dizendo. E o povo dizia: de que maneira o cansamos? E Deus diz: vocês perguntam, vocês cansaram o Senhor dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e que Ele se agrada deles. E também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? As pessoas estão olhando a injustiça e estão falando: Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor, que o Senhor não está fazendo nada? Quando a gente vê um abuso: Deus, cadê o Senhor, que o Senhor não está fazendo nada? Olha Malaquias 3,5.
Olha o que Deus diz: naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, os adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário dos seus empregados. Sabe aqueles políticos? Tem nação clamando por justiça, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros dos seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que eu e você está clamando por uma justiça de Deus sobre a terra, e Deus está falando: calma, um dia eu vou julgar essa nação. Aí você pergunta: por que ainda não chegou esse juízo de Deus? Está lá em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança, o dia do juízo do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Pode deixar aí. Irmãos, a Bíblia diz que tem um ano aceitável do Senhor, e esse ano ele já está durando mais de 6.000 anos, que é o ano que o juiz, o martelo está pronto, mas Deus está aqui segurando a sua justiça. Ele não é juiz ainda. Não adianta você clamar por justiça. Calma, Ele está segurando a sua justiça com uma mão, e a outra mão Ele está dizendo: vem que está acabando, vem que está acabando. Se você crê em mim, você vai ser salvo. Pode vir, pode entrar. Eu estou livrando você da minha justiça, da minha ira. Pode vir, pode entrar. Mas um dia Ele vai abaixar a mão, Ele vai pegar o martelo, Ele será o juiz. Deixa eu julgar agora as suas obras, a sua fé, em quem você buscou, em quem você serviu. Malaquias 3:13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda pergunta: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Sabe aquele momento que você carrega uma cruz, que você nega-se a si mesmo, e você luta contra o pecado, e vem doença, vem um monte de coisa na sua vida, vem desemprego, e as pessoas começam a falar: Deus, cadê a sua justiça? Porque o ímpio, aquele ateu, aquelas pessoas que riem do Evangelho, está rico, está com saúde, está crescendo. Deus, cadê a sua justiça? 16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram um com os outros: é o Senhor. Ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro, um memorial, para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honrava o seu nome. Aí tinha um grupo que estava revoltado com Deus, e tinha outro grupo da igreja que estava assim: não, eu continuo tendo fé no meu Deus, eu creio na justiça de Deus, eu estou aqui para buscar e servir ao meu Deus. 17. Olha o que Deus disse: e vocês serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro, vocês serão o meu tesouro especial. Terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do seu filho obediente. 18. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo que um dia nós que estamos clamando por justiça, que estamos sendo fiel, que estamos lutando contra o padrão deste mundo, um dia quando Ele pegar o martelo, nós vamos ver a diferença dele separar justo e injusto, justo e injusto. Você fez isso, justiça. Você foi justo, você creu em mim, céu. Um dia todos nós veremos isso com os nossos olhos. Capítulo 4, verso 1.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como a palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão, saltarão de alegria como bezerros soltos nos pastos. Ainda bem, eu vou morar no céu, eu estou salvo, eu me tornei justo, eu vou para o céu, eu não vou participar do juízo. Cristo morreu por mim, eu creio nisso, eu estou salvo. E Deus diz que naquele dia nós saltaremos como bezerros em pastos soltos. Oh Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, aqueles que adoram ídolos, que cometem adultério, que se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, são avarentos, os bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Continua lutando contra o pecado, igreja. Continua sendo justo. Se coloque de pé nessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por nós sermos justos diante de Ti, por nós somos dignos, ó Pai amado, de entrar na glória. Eu sei que não é fácil você lutar contra o seu eu, contra a sua natureza, contra o pecado, mas saiba que vai valer a pena. No dia do juízo vai valer a pena. Não deixa a justiça cair sobre você. O Espírito chama, o Espírito te chama, vem, vem enquanto é tempo. Você está no ano aceitável, você vai morar no céu, você é meu filho. Oh Espírito Santo, sinta a alegria de ser salvo nessa noite, sinta a alegria de ser justo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de eu crer em Ti. Oh Espírito Santo. E ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem eu vou morar no céu, meu Deus. Ainda bem que eu vou morar com Deus. O mundo está cheio de horror, os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando mal, mas eu não desanimo, pois sou sal. A integridade foi pra além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filhos, eu vou voltar pra te buscar. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu, meu Deus. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Restaura sua casa,
Senhor restaura o louvor. Riqueza e fome agora é pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus virá buscar. Mas permaneço firme e forte, eu levo a minha cruz, pois eu sou livre. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Diga, eu vou subir, 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 eu vou subir. Os inimigos da igreja vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir, 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 subir. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Ainda bem eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar com Deus. Ainda bem eu vou morar no céu. Ainda bem eu vou morar com Deus. No céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Um dia ele virá. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Um dia ele virá buscar aqueles que creem.